Então, no corpo humano, nós podemos dizer que a energia Yin e Yang pode estar se manifestando de diversas formas no corpo. Aqui ele dá alguns exemplos, né? A parte Yang do corpo, a parte alta do corpo, enquanto a parte baixa do corpo seria Yin. Lembrar que é sempre uma questão de referência, ou seja, a parte alta do corpo é Yang, porque a parte baixa do corpo seria classificada como Yin, né? Então, a superfície do corpo, a parte externa do corpo é Yang, que está mais exposta à luz do Sol, e a parte interior do corpo está escondida do Sol, portanto é Yin. Tá? A parte dorsal, as costas, é mais Yang, a frente do corpo é mais Yin. Isso tem relação, na verdade, com astrologia chinesa, tá? Em que as costas têm relação com a curvatura celestial. Tá? Então, as costas seriam mais Yang, a parte do ventre é mais Yin. O lado externo, de novo, né? Ele repete aqui a superfície interior, a parte externa do corpo é Yang, a parte interna é mais Yin. Faltou só o lado direito e esquerdo. No caso, o lado direito do corpo ele é mais Yin e o lado esquerdo do corpo é mais Yang. Tá? Isso tem relação também com a astrologia. Tá? Se você fica com as costas voltadas para o norte, que é o norte celestial é Yang. Tá? Então, as suas costas, Yang, voltadas para o norte celestial, que é Yang, o Sol nasce do seu lado esquerdo, nasce no leste. Por isso que o lado esquerdo do corpo é Yang. E o Sol vai se pôr a oeste, que vai estar do seu lado direito. Então, o lado direito do corpo seria mais Yin por causa disso. Então, as referências cruzadas aqui entre o corpo humano e o universo, tá? Os chineses faziam bem essa integração. E aí ele faz também uma referência às vísceras e aos órgãos Zhang, né? Então, os órgãos Fu e os órgãos Zhang. Tá? Ele fala de 6 órgãos Fu, 6 vísceras e 6 órgãos Zhang. Lembrar mais uma vez que tem alguns tratados, textos que fazem uma correspondência mais direta, tá? Falando sobre 6 órgãos Fu e 6 órgãos Zhang. Tá? E eu costumo acompanhar essa referência, tá? Até para fazer aquele pareamento de órgãos Yin. Para cada órgão Yin tem que ter um órgão Yang. Tá? Se for 6 para 5, não bate, tá? Essa combinação. Então eu já costumo falar que existem 6 órgãos Zhang e 6 órgãos Fu. Tá? E os órgãos Zhang são mais densos, mais pesados, por isso são Yin. E as vísceras são ocas por dentro, ou seja, você pode colocar ar dentro delas, por isso que as vísceras são classificadas como Yang. Tá? Só que ele fala que pode ir mais longe, né? Falando sobre, dando como exemplo só os órgãos Zhang, mais uma vez, lembrar, o órgão Zhang é Yin, comparado com as vísceras. Só que ele fala assim, coração e pulmão seriam mais Yang, e fígado, baço e rim seriam mais Yin. Por que isso? Porque agora ele está usando uma outra referência, e tudo aqui é baseado em referência. Tá? Coração e pulmão são 2 órgãos Zhang que estão no aquecedor superior. O fígado, baço e rins estão no aquecedor médio e inferior. Ou seja, se a gente for comparar os órgãos que estão no aquecedor superior com os órgãos que estão no aquecedor médio e inferior, a gente pode falar que coração e pulmão, que estão no aquecedor superior, estão mais perto do céu, portanto são mais Yang. Enquanto os outros órgãos estão abaixo dele, portanto são órgãos Yin. Tá? Então é tudo uma questão de referência. Tá? Se a gente usasse, por exemplo, uma referência, fígado e baço e rim. Fígado e baço estão no aquecedor médio. O rim está no aquecedor inferior. Então a gente poderia falar nesse caso que fígado e baço são Yang. Em comparação com o rim, que está no aquecedor inferior, portanto o rim então seria mais Yin em relação ao fígado e baço. Tudo tem uma questão de referência. Até ele continua falando que podemos chegar a níveis mais extremos, falando que existe também um coração mais Yin, um coração mais Yang, um rim mais Yin, um rim mais Yang. Tá? A gente poderia até falar então que existe fígado Yin, fígado Yang, baço pâncreas Yin, baço pâncreas Yang, enfim. Tá? Se bem que aqui ele não coloca um exemplo, tá? Para explicar para a gente o que seria um coração Yin, um coração em comparação com um coração do tipo Yang. Tá? Também não vou entrar nesse detalhe, já que ele também não entrou nele.
Tá? É por isso que ele fala embaixo que lá no Soul Wen está escrito que o homem vive num corpo, mas nesse corpo tem as energias yin yang distribuídas de várias formas diferentes e que a gente pode referenciar cada uma delas de acordo com aquilo que a gente quiser. Explicação das funções fisiológicas do corpo humano. A teoria do Yin Yang enuncia que a atividade fisiológica do corpo humano é o resultado da manutenção diurna relação harmoniosa da unidade dos contrários dos dois princípios. Essa unidade dos contrários explica a relação existente entre a função que pertence ao Yang e a matéria que é do domínio do Yin. A atividade fisiológica tem como base a matéria, pois sem a essência Yin nada há para produzir a energia Yang. Ao inverso, a atividade fisiológica que resulta da ação da energia Yang produz sem parar a essência Yin. Se a troca não for mais equivalente, se Yin e Yang não estiverem mais equilibrados e se separam, a atividade vital do homem é detida. Eis porque o Su Wen diz no capítulo 3. O Yin é estável, o Yang é firme. Uma tendência de vários autores, tá, quando eles colocam algumas informações, é tentar fazer também paralelos com a medicina ocidental. Tá? E aqui no caso o autor também busca fazer essa comparação, falando sobre a função que seria mais Yang e a matéria que seria mais Yin. Isso teria a ver com o conceito de fisiologia e estrutura anatômica. Então a gente podia falar que a função que ele está falando aqui tem a ver com o metabolismo do corpo, que seria mais Yang, e a matéria seriam as células do corpo, ou seja, as células têm uma função metabólica, tá? Só que sem metabolismo você não tem células dentro do corpo, então um depende do outro. Para você ter metabolismo, função Yang, você tem que ter as células, a matéria, para cuidarem desse metabolismo. Tá? Só que sem as células você também não tem metabolismo, então um depende do outro. Então ele tentou aqui colocar algum conceito mais, vamos dizer assim, mais moderno, mais baseado na medicina ocidental, para explicar como existe essa dualidade e interdependência das energias Yin e Yang. Isso vai aparecer em outras ocasiões aqui no livro, assim como também em vários outros livros de acupuntura que tentam fazer esse paralelismo, né, entre a medicina ocidental e a medicina chinesa.